Hello, hello, salve, salve, olá, olá, retornamos. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gente, eu quero agradecer aí as mensagens que eu recebi. Eu tive que me ausentar por um problema de saúde, estava meio que afônico, muita febre, coisas da famosa crise de gripe com essas queimadas, com poeira. Quero agradecer as receitas que me mandaram. O último a me receitar ontem com chá, né? O Theo Monteiro. Muito obrigado, Theo Monteiro, muito educado. A todos, viu? As fotos. Muito legal, tá? Estamos aqui e protocolarmente a gente tem que seguir os trâmites da lei, né? Direitinho, para que a gente possa tanto estar melhorando em termos de saúde, quanto estar contemplando o que é correto fazer para o curso. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade àquelas famosas dicas para a prova. Nós ainda temos a semana que vem, não é, de aula. Vamos trazer conteúdo novo, mais resoluções de questões. Hoje eu vou ser ainda mais incisivo para você. Então, coloca aí caderninho anotado, caderninho para anotar. Bota assim logo, ó, dicas de prova, assunto. Entende? Que eu vou ser mais incisivo ainda. Ó, terminei de falar no Theo Monteiro, ele tá ali, ó, já marcando presença. Deu certo, Theo Monteiro. Muito obrigado. O chá é muito gostoso e eu adoro chá de coração. Sou viciado em café e em chá. Um abraço todo especial a todos os alunos que entraram em contato comigo, os professores que entraram em contato comigo. Gente, estamos na diligência, né? Terminarmos aí o nosso conteúdo, fazemos as nossas revisões para você. Vamos lá, os abraços, meu diretor. Vamos lá aí, pessoal, citar os polos, né? Para a gente ter aí uma visão ampla, né? O pessoal aí, tudo bom, Sandra Mota? Minha number one aqui do canal Educação, muito obrigado pela presteza e educação. Então, olha, Alto Longar, Baixa Grande do Ribeiro, Bucaina, Brasileira, Brasileiro do Piauí 8, Campo Largo, Cocal, Cocal, né? Colônia do Gurgueia, Gilboés, Itainópolis, Miguel Alves, Muricy dos Portelas, Porto, tá? Se eu esqueci de alguém, bote aí um alô para nós. Pessoal aqui do chat do Miguel Gonçalves, tudo bom, Miguel Gonçalves? Coloque aí também, Miguel, só para eu lembrar. Theo Monteiro, sei que o Theo é lá de Patos, né? Patos do Piauí. Muito bem, pessoal de Itainópolis marcando presença conosco. Capitão de Campos, é que eu vi ali o nick e não reconheci. Exatamente, Theo, valeu pela receita. Eu sempre tenho lá em casa. Muita fumaça com as queimadas, muita poeira e tempo propenso aí para gripes, gente. Vamos nos hidratar, tratar bem da garganta, né? Vamos tomar muito líquido, vamos evitar aí essas poeiras. Ah, o pessoal de Simões tá ali marcando presença com a gente. Desculpe, meus lindos aí de Simões. Capitão de Campos, já falei. Vamos lá, então. Gente, daqui a alguns momentos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a importância da justiça para o direito, assim como o conceito e elemento, né, do Estado, origem. Quero trazer algumas informações para vocês nesse quesito como o objeto de estudo na tarde de hoje. Essa parte introdutória, nós sempre fazemos a retomada, né? Nós vamos revisitar as habilidades de situações que já foram ministradas aqui para vocês. O pessoal lá da escola Miguel Gonçalves, né? Nós temos aí Cipriano Vieira, é isso, meu diretor, ali? É a unidade escolar, é? Estou lendo ali longe. Miguel, se eu tiver errado o nome aí da escola, no chat do YouTube, coloca aí para mim o nome da unidade escolar, tá? Muito bem. Então, olha, gente, sempre nós vamos ter aqui a questão da prática, a resolução das questões durante as aulas, e vocês sabem que esses últimos slides, que nem um aluno falou ontem assim para mim, mais uns professores, professor, se eu nunca fez slides pequenos, justamente por conta de vários alunos que faltam, alguns alunos que começaram um pouquinho depois, né? Eu sei que alguns alunos não têm acesso à literatura na parte de direito, é uma literatura, infelizmente, com um preço diferenciado.
assim como os livros aqui no Brasil são muito caros ainda, né? Mas no quesito específico, literatura jurídica, como se trata de um nicho específico, né, dessa ciência que nós estamos trabalhando, ele ainda se torna mais diferenciado. E dentro para que se predispõe a esse conhecimento a nível técnico, por exemplo, você não vai comprar uma coleção inteira num valor exorbitante, não é verdade? Pessoal lá de Pajeú do Piauí. Muito obrigado, Miguel. Pajeú do Piauí, tá? Então, aqui sempre o objetivo é estar contemplando o que a nossa disciplina preconiza. É basilar, né? Tratar da base. Então, eu não posso anotar. Ó, anote aí, questões que com certeza vão estar na prova de vocês. Coloca um ok aí, se eu já posso começar a falar sobre essas questões de prova já na nossa primeira tela, no roteiro de aula. Bote um ok se você já está com seu caderno, sua caneta ou seu lápis, né? Ou quem trabalha anotando em celular, porque aí vai depender da organização da escola. A escola tem o seu regimento interno, né? O trato que você tem com o seu professor, tá? Coloca aí se eu já posso dizer algumas dicas de prova. Ninguém pode ir fazer uma prova da disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, né? Introdução ao Estudo do Direito, do módulo 1, sem, por um exemplo, estar antenado com alguns conceitos, algumas definições, alguns exemplos. Tá? Então, a primeira coisa, obrigado, Itainópolis, a primeira coisa que você vai ter que lembrar, o professor falou muito sobre alguns conceitos, algumas definições, né? Então, o professor vai perguntar o que é direito, o professor vai perguntar o que é norma, o que é uma norma jurídica, o que é uma norma jurídica, tá? O professor vai perguntar o que é uma jurisprudência, o que é uma súmula. Olha aí. Então, eu vou fazer uma prova, né? Eu vou fazer uma prova, você já vai tendo assim em base. Se eu vou fazer uma prova, não conseguir galgar êxito, né? A gente tem que jogar com as possibilidades. Vou ter uma outra prova para eu ter uma recuperação, vamos supor. Então, eu tenho que estar preparado. Prova 1 ou prova 2, não sei qual é a que vai escolher para você, mas as provas, elas contemplam nessa área esse segmento. Então, professor, como é que pode ser essas questões? Dentro daquilo que já nos propusemos a trabalhar. Ele vai fazer uma afirmação e aí ele vai te dar alternativas, dizer se é lei, se é norma jurídica, se é uma jurisprudência, se é uma súmula, não é? Dica, estude mais de um conceito que tem nos nossos slides, tá? O que é direito? Nós estudamos várias visões de vários gigantes da literatura jurídica. O que é norma? O que é norma jurídica? Tá? O que é jurisprudência? O que é uma súmula? E não posso esquecer de anotar isso. Então, veja mais de um exemplo, veja mais de um conceito, de uma definição que está presente nos nossos slides. Vocês estão sempre analisando que nós estamos trabalhando sempre com fontes do direito. Olha aí, ó. Fontes do direito. Se você pegar os últimos slides, você vai verificar quais são as fontes do direito, classifique as fontes do direito, o que são as fontes do direito, exemplifique as fontes do direito. Olha aí, mais outra questão, tá? E, ó, definir, diferenciar. Olha outra questão, ó, diferenciar direito de norma. Tá? Nós vimos recentemente em nossas aulas inúmeras vezes, um é coercível, né? O outro não é coercível, tá? O outro traz da manutenção da paz individual, o outro é da paz social, traz o equilíbrio, né? O outro é bilateral distributivo, que é o direito, o outro não é bilateral distributivo. Muito boa tarde, Juan, seja bem-vindo. Tá? Então, olha tanto de dicas só nessa primeira partezinha aqui, certinho? Então, sempre
deem uma olhada. Olha aqui outra questão que eu não posso deixar de estar lembrando. Olha, os meios de integração, como é que isso é verticalizado em termos de, de modelos de questões. O Juan Gustavo, que é lá da Unidade Escolar Gervásio Costa, sejam muito bem-vindos, tá? Por isso que é imprescindível nós estarmos trabalhando com a questão da teoria e a prática, né? O nosso hora de praticar, o nosso momento de praticar, tá? O nosso hora de praticar, o nosso momento de praticar. Nós vamos estar trabalhando naquele rito, né, a partir do módulo 2, de teoria, prática, tá? Justnaturalismo, positivismo. Então, pegue essas últimas 3 semanas, esses slides enormes que eu coloquei, que ele é uma dica de leitura. Aí sempre ficando tarefa para casa. Ó, tem aluno que faz, por quê, professor? O que eu tenho que fazer? Tem vários professores, amigos, doutores, doutoras, que pegam, tem os seus grupos nas escolas, e aí ele printa as telas e vai enviando para esses grupos, tá? Por quê? Porque eu sei que tem um aluno que depois ele vai rever a aula, e quando ele rever a aula, rever as anotações dele, ele vai responder uma questão, pode surgir uma dúvida, e é por isso que o momento da nossa aula agora é esse aqui, ó, o vamos praticar. A primeira questão que eu trago para relembrarmos de conteúdos que nós visualizamos na aula de ontem, né? O professor estava maestrosamente trabalhando com esse material, tá? Então, olha o que nós albergamos de conhecimento durante esse módulo 1. Ele vai trazer um texto introdutório, e esse texto introdutório embasado na visão de Glauco Barreira. Ele diz que entre os cristãos, inicialmente, existiam duas grandes escolas de hermenêutica religiosa, bíblica, né? Nós vimos, a posteriori, que a hermenêutica ela é a arte de interpretar. E aí o Theo Monteiro sabidamente colocou ali, professor, e as escolas? Beleza. E nós temos falado muito numa delas, tá? Quando eu falei em hermenêutica, a arte de interpretar, veio aquele momento áureo de ampla divulgação, lá em meados do século XIX, né? Do século ali, por volta de 1803, 1804, a questão do Código Civil, ou o Código Civil Napoleônico, ou o Código Napoleônico. Foi um momento de ampla divulgação do que, gente? Da escola dogmática, da escola exegética. O que é que apregoava? Quais são as visões que eram defendidas? Era o que dava de lastro de entendimento com o que temos aqui, ó. Olha o que é que nós temos aqui. Ele vai dizer que nós tínhamos, nesse período cristão, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Ele vai dizer que a primeira, que é a de Alexandria, não é, tinha Clementes e Orígenes como seus grandes corifeus. Estes procuravam nada mais nada menos do que conciliar mensagem cristã com a filosofia grega. E para a consumação de tal objetivo, eles alegorizavam os relatos históricos contidos nas Escrituras. Entretanto, ilustres, a escola da Antioquia, prestigiando a compreensão mais óbvia dos textos, favorecia uma interpretação mais literal. Acreditavam que na Bíblia existiam alegorias, no entanto, distinguiam a interpretação das escrituras alegóricas da interpretação alegórica da Escritura. Olha aí, Theo Monteiro, adentrando lá naquela seara das escolas, né, dentre as quais a primeira que nós trouxemos aí à baila foi justamente a escola exegeta, dos exegetas, né, a exegese, porque tivemos que contemplar esse primeiro momento, esse primeiro momento da
do limiar dessas correntes. Então, nós vimos que a escola exegese, ela teve como condensação uma visão de que o intérprete da lei, ele era tão somente convidado a utilizar a literalidade, era o gramatical da lei. Né? Nós sabemos que aqui vai contemplar certas diferenças, né? Porque a escola da Antioquia, conhecida pelo seu método exegético de interpretação das escrituras, ótimo, mas eram de formas distintas, diferentes. Então, salvaguardado aqui, a esse momento, o fragmento extraído de um artigo afirma este grau de semelhança. Então, ele tem esses traços, é verdade, entre a escola da Antioquia e da exegese. Sendo assim, de acordo com o que foi estudado e debatido, pode-se afirmar que a afirmação ela está correta. Porque nós vimos que dentro dessa semelhança, muito embora é válido ressaltar que essas escolas possuem motivos diferentes, distintos, para defender essa interpretação literal. Ok, turma? Até aqui todo mundo comigo? Olha, eu estou assim, muito com você, porque eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu estava até dizendo ontem para o Theo, né, Theo? A gente estava se falando ontem já à noite, o Theo entrou em contato comigo, e aí eu dizendo, rapaz, morrendo de saudade da minha turma, dos meus alunos, são maravilhosos. Exatamente, Miguel. Tá? Todo mundo ali, topzera, fantástico. Vocês são maravilhosos. Né? Por isso que quem chega aqui para trabalhar com vocês se encanta. Porque vocês são estupendos. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo. Quero todo mundo aí participando, tá? Todo mundo, porque vocês têm conhecimento, treinaram esse módulo 1 conosco, né? Muito embora aí eu tive que me ausentar 3 vezes, não foi isso, meu diretor? Eu acho. Acho que foi 2 vezes, mas estamos juntinho. O Juan tá ali participando, olha só que coisa bacana. Cadê o meu pessoal aqui? Olha só, cadê o pessoal aqui do IPTV? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 polos. Hoje, pela turma da manhã, eu tinha bem uns 30. Galera tá pegando pesado, né? Tiago Carvalho ali participando. Barras, Grande Barras do Piauí, satisfação honrosa, participando também. Então, vamos tirar a dúvida. Para cá comigo, fecha aqui no grandão, no slide gigantão aí para quem está acompanhando por celular, né? Alguns alunos ficam acompanhando também no celular. Espero que seja com a permissividade da escola, meus lindos. Né? Não, professor, porque eu gosto de ler a questão e gosto de acompanhar. Tudo bem. Então, a aplicação das ferramentas hermenêuticas pode se tornar abirrogante, né? Pode gerar resultados dentre os quais podemos citar abirrogante, que pode ser entendido como sendo o resultado que ocorre quando o texto da lei se aprova inconstitucional ou foi revogado secretamente e pode ser aplicado. Gente, aqui vocês já notaram a quantidade de erros, né? Eu já tenho aí uma quantidade de erros indiscriminadamente, é como se pudesse qualquer coisa. Claro que não pode. Se ele é constitucional, ótimo, está perfeito, mas o problema é que temos erros aí nessa interpretação, né? É bom que se diga que essa escola da exegese é a inversão das relações tradicionais entre o direito natural e o direito positivo. Tá? Onde você tinha ali a onipotência do legislador, a interpretação da lei fundada na intenção do legislador, o culto da lei e o respeito pelo princípio da autoridade. Só para fechar essa linha de raciocínio. Então, para quem marcou aí errado, né, parabéns, porque com certeza percebeu aí um mundaréu de erro nessa parte final. Né? Então, ocorrendo quando o texto da lei se prova inconstitucional, perfeito, por isso que é abirrogante, tá? Ou foi revogada secretamente
e, por isso, não pode ser aplicado. Aí sim, agora nós teríamos uma resposta correta, tá? Uma resposta correta, meus ilustríssimos e ilustríssimas. Parabéns, super amando aí a participação de vocês. Vamos para o próximo desafio, pessoal do chat do IPTV, topíssima participação, chat do YouTube, tranquilo e calmo, suave na nave, participação honrosa. Muito obrigado também pela deferência, grande Théo Monteiro. Exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Reticências. Esse fragmento pode ser ligado ao que se propõe a hermenêutica, tá? Jurídica. A afirmação faz referência à hermenêutica. Perceberam que ele repetiu e repetiu novamente? Nós temos aí algo, né, muito complicadinho, né? Nós temos algo que ficou meio que estranho, porque a hermenêutica jurídica, ela é a parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos que devem ser usados para que a interpretação aconteça, tá? Olha só que isso é legal, é bárbaro, né? Então, com certeza, ele deve ter investido alguma coisa, porque hermenêutica é regra sobre regras. Interpretação é realizada a partir de regra pré-estabelecida, porque ela é pragmática. Ela vai necessitar a interpretação de um caso em concreto, tá? Então, é bom relembrar alguns desses itens. Ficou com dúvida aí? Tranquilo, vamos já perceber um pouquinho mais adiante, tá? Acertaram, de fato é errado. A interpretação é o alcance mais prático, de verdade. Então, procede o gabarito correto, tá bom? Professor, eu não me lembrei muito dessa parte. Vamos relembrar agora. Olha os dedinhos aí de legais, né? Olha os dedinhos aí de legais. Olha, vocês são tão observadores que teve alunos que me perguntaram: ô professor, para o segundo módulo, deixe lá suas figurinhas de legalzinho, de tudo, porque quando eu estou fazendo alguma coisa no Instagram, usando o meu WhatsApp, quando eu vejo essas coisinhas, eu me lembro das aulas. Eu digo, olha que baby. Né? Vamos só escolher outras para não ficar muito enjoado, né? Vamos lá nós. Eita, gente, vai ter muito caso prático, vai ter a participação de vocês, vai ter situações onde vocês vão ter que fazer pesquisas aí na realidade da cidade de vocês. Não vai ser massa isso? Então vamos lá, para quem não lembrava. Hermenêutica é teórica, visa estabelecer princípios, critérios, métodos. Certinho, gente? Orientação geral, exemplo de relacionamento entre princípio e aplicação. Certo? A interpretação, ela é de cunho prático, aplicando tais diretrizes. A interpretação, ela aproveita os subsídios da hermenêutica. Professor, então eu não posso dizer que isso aqui são iguais. Perfeitamente. É a primeira linha de raciocínio que você tem que ter. Outra coisa que é interessante relembrarmos, hermenêutica é a ciência que tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis. Tá? Interpretação, ato de descortinar o sentido, significado e alcance das normas constitucionais. Para isso, toma base métodos, princípios e técnicas científicas. De onde? De exegese, desenvolvidas pela hermenêutica, e uma está embutida na outra. Top! Lembrou? Vamos mais. A interpretação encontra-se dentro da hermenêutica. Pronto. Ficou claro agora? Ficou legalzinho? Muito bem. Um magistrado, ele não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão. Além de conhecer os fatos, ele precisa conhecer o direito, ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance dessas normas aplicáveis. Isso tudo porque nós somos uma sociedade em extrema expansão.
As relações humanas, elas acontecem numa velocidade, não é? Num piscar de olhos. Então, a lei, o direito, ele não pode se manter naquela posição autoritarista e intransigente. Lembra lá daquelas aulas que nós vimos? Leis usuais e não usuais, que eu citei algumas leis estranhíssimas. Lembra qual é o critério de aparição de uma lei desde a sua gênesis? E nós falamos com embasamento teórico. Para isso, olha a outra questão de prova. Bota aí de novo. Questão de prova. Eu não posso deixar passar em branco, já que eu estou falando de norma, de lei, de sistema jurídico, desse grande arcabouço jurídico brasileiro, sem citar situações que nós estudamos e que eu super amei a participação dos senhores e das senhoras. Não é? Quem é que pode me falar os 3 elementos da teoria da tridimensionalidade do direito que nós vimos sob a perspectiva de Miguel Reale? Quais são os 3 elementos da teoria da tridimensionalidade do direito? Não é? Nós vimos isso aí. Vocês conseguiram? Exatamente, grande Theo. É para ele não se sentir um Deus, né? Ele tem requisitos a serem ponderados. Porque senão, ele iria julgar segundo o seu próprio critério. E é por isso que tem esse plantel de ferramentas para se verificar o posicionamento do magistrado. Ele não pode se manter nessa linha. Gostei muito da sua observação. Eu super amo conversar contigo. Tá? Posso dar um exemplo? Vamos lá. Nós estávamos trabalhando uma questão onde nós citamos o caso da Maria da Penha. Nós citamos um caso... lembrei. Vamos lá. O último agora que nós trabalhamos foi a questão do aluguel. Não sei se vocês vão lembrar. Tinha muita gente para alugar locais para moradia e tinha pouca oferta. Então, a lei da oferta e da procura, quando ela está nesse desnível, os preços tendem a o quê? A subir. E aí começou a ter um superávit no valor dos aluguéis. Fato social, que foi de encontro direto ao acontecimento dado como importância para a sociedade. Então, nós temos o fato social. Qual é o segundo elemento? Nós temos o fato social. Se você tiver anotado na teoria da tridimensionalidade do direito, você tem 3 acontecimentos. Eu já disse o primeiro, o fato. Né? Ele vai agora ser observado no seio da sociedade. E aí nós temos esse acontecimento no seio da sociedade, clamando por observação e desprotegida. Aí passa a ter uma norma. Então são 3, eu só não citei o do meio. Vai tentando lembrar. Vocês participaram demais nesse dia, inclusive essa questão vocês acertaram. E isso acontece para trazer esse gancho para cá. O cidadão precisa conhecer o direito para bem cumprir suas obrigações e reivindicá-los. É claro, tá? Então, a pessoa desconhece seus próprios direitos, como é que ele vai reivindicar, com quem reivindicar, onde reivindicar? Claro que não tem, tá bom? Então, é o primeiro pressuposto aqui. Bom, a importância da hermenêutica. Efetividade do direito depende de um lado, né? O técnico que formula as leis, decretos e códigos, e de outro lado, a qualidade da sua interpretação. Certinho? Então, nós temos que ter toda a serenidade do mundo ao verificarmos isso. Então, esses métodos de interpretação, senhores, né, os métodos, eles se diversificam em função da prioridade que se atribui, olha aqui, aos elementos da interpretação e grau
de liberdade conferida aos juízes. Assim, encontramos 4 métodos de interpretação. São 4, né? Método tradicional é o método que utiliza elementos gramatical e lógico, tá? Formado pela escola da exegese na França no início do século XIX. O pensamento predominante da escola era codicista. Por que ela era codicista, professor? Supervalorização do código, não é? Era exacerbado a admiração que se tinha por quem, senhores? Pelo legislador. É o princípio da onipotência do legislador, tá? Era esse princípio aí que ele dizia, certinho? O código já era completo, eles diziam isso. O código era completo, tá? O código não apresentava lacunas. Ele dizia isso. Então, o intérprete não investigava o direito na organização social, política ou econômica. Era simplesmente a literalidade, tá? O principal motivo era revelar a vontade do legislador, daquele que planejou e fez a lei. A única interpretação, gente, correta era aquela que traduziu o pensamento do autor. Dizer que só a lei é direito é recusar a fonte mais autêntica e genuína, que é o costume. Quando é que nós estudamos costume? Vocês lembram quando nós estávamos estudando quais são as fontes do direito? Nós fomos até equidade. Falamos lá do parágrafo único que versava sobre a equidade. Que o juiz é o seu bel prazer. Olha aí, Theo, isso que você terminou de colocar aí no YouTube. O juiz, ao seu bel prazer, ele poderia fazer uso da questão da equidade. Negatom. Negatom. Só com uma altíssima previsibilidade legal, tem que estar ali, tá? Olha só, justamente para cortar essas asas que você falou aí, certo? Gostei muito, mas muito mesmo, dessa sua colocação, tá? Então, olha, anota novamente aí. Eita, o professor falou de questões de prova. Quais são as fontes do direito? Deixa eu citar aqui um exemplo das fontes do direito, tá? Olha aí, o Theo Monteiro colocou ali para nós a questão do justnaturalismo e justpositivismo, né? Um surgiu em contraprestação do outro, certinho? Professor, então eu tenho um método histórico evolutivo, também surgido no final do século XIX, atribuía ao intérprete um papel relevante. Ao judiciário cumprir a tarefa de manter o direito sempre vivo, atual, de acordo com as exigências sociais. Já é interessante, né? Não era concebido ao direito ficar estagnado na forma e no conteúdo. Então, o direito, por definição, deve ser um reflexo da realidade social. Se a realidade evolui e a lei se mantém estática, o direito perde o quê? Força. Nós vimos o uso e o desuso de leis. Eu citei leis estranhas para vocês. Vamos lá. No interior de uma cidade de São Paulo, tinha uma lei que proibia comer melancia. Né? Tivemos uma lei que proibia o uso de minissaia pelas mulheres. Tivemos uma lei, salvo engano, lá em Barra do Garça, 5 hectares de terra, que era para servir de aeroporto para discos voadores, aeronaves, de alienígenas, gente, e tantas outras. É bem verdade que não foram para a frente. É bem verdade, não é? Nós temos outras leis que passaram por todo o crivo, que nós já estudamos, isso lá quando a gente estudou a questão da vacatio legis, lembram disso? Né? E que passou por todo esse crivo existencial, esse rito que preconiza a sua importância até ela ser primada lá no diário, e aí ela passou pela vacatio, ou ela veio no corpo dela, da lei, dizendo que da data da sua publicação ela entra em vigor. Ótimo, beleza. Mas tivemos leis que, mesmo passando por esse crivo, observou-se que a sociedade, na sua constante evolutiva das suas relações, e aqui não vamos dar aso à interpretação personalíssima de dizer se é certo ou errado,
mas nós estamos falando de relações. Relações. Observou-se que algumas leis se mostravam tanto quanto ultrapassadas pela qualidade das relações mantidas na sociedade. Posso citar uma. A questão da lei, da questão inerente ao adultério. Tá? Olha aí, uma que caiu, né? E sabe-se o porquê. Então, aqui é um exemplar vívido disso. Como nós estamos numa constante, obviamente o direito ele não pode se manter estático, porque alguma coisa vai gerar problema para ambos os lados. Tanto para a manutenção dessas leis, que é promovida através do Estado, não é? Pelo seu poder legislador e que atende aos anseios da sociedade, na manutenção dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, tá? E também para a própria sociedade, que estaria desguarnecida, não é? Que estaria desguarnecida. Bacana até aqui? Então, cabendo ao judiciário, que isso aqui também tem previsibilidade na própria Constituição Federal, tá? As deficiências do legislador, que é negligente, permitindo a defasagem entre a vida e o direito. Não há introdução aqui de poderes. Então, mostra-se incompleto porque não apresenta soluções, não é, para o caso de lei inexistente. Era a problemática. Outro detalhe que eu trago aqui para vocês, a baila, né, que interpretar é se valer de técnicas sistematicamente elaboradas que faz o intérprete compreender a aplicar as normas legais. Só para reavivar aqui na cabeça dos senhores, tá? Outro detalhe é que os métodos clássicos de interpretação, você tem gramatical lógico, sistemático, tá? Olha o que é que nós vamos relembrar aqui rapidão. Gramatical é o primeiro elemento que o intérprete terá contato da norma. É a análise do valor semântico das palavras empregadas no texto. Olha o nome, gramática. Vamos aqui comigo. Olha o próximo. O lógico. Olha o nome. É aquele que vai analisar a vontade e o raciocínio utilizado lá na feitura da lei. Tivemos aqui a Lei Maria da Penha, 16 anos da Maria da Penha. Qual foi, né, a vontade, qual o raciocínio que levou, né? Professor, então me lembrei agora do último, são os valores da sociedade, eles estavam caindo por terra, porque estava acontecendo bem mais do que é hoje, né, os números em que a violência contra a mulher contemplava até a morte. Por que contemplava a morte? Porque o número desses assassinatos, que a posteriori vieram a ser chamados, né, de feminicídio e femicídio, porque tem diferença, né, eles ligaram a estrelinha. Então, a Maria da Penha, ela lutou com todas as suas forças, quase sucumbiu, foi obrigada a recorrer a órgãos internacionais. O Brasil teve as orelhas puxadas. E aí percebeu-se a necessidade de dizer assim, ei, vamos acordar, a sociedade está clamando por isso, porque são muitos casos. Ora, se com o endurecimento das leis, né, da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, até hoje nós temos índices alarmantes. E aí eu te dou a dica de leitura. Leia aí o último levantamento estatístico da violência no seio familiar. Vocês vão ver. Não é? Tivemos também, gente, o crescimento patrocinado por esse momento pandêmico que nenhum de nós aqui podemos dizer que já vivíamos ou vivemos, estamos passando por ele ainda. Certo? Olha aí um detalhe. Então tá aí, respondendo aquela outra pergunta lá que eu fiz a vocês. Nós temos o fato social, nós temos os valores e nós temos a norma. A teoria da tridimensionalidade. E também aqui, olha o que eu trouxe para nós, o sistemático. Olha o nome, sistema. Tá? Combina os dois modelos. Você tem
né, a pesquisa do sentido do alcance das expressões normativas, que é o gramatical, considerando-as em relação às outras expressões contidas na ordem jurídica, mediante essas comparações. Então, você tem aí a questão da lógica, certinho? Olha os três aí trabalhando em consonância, mas eu vou relembrar mais ainda para vocês. Tipos de interpretação. Nós sabemos que todo esse método, ele vai passar aqui. Primeiro, interpretação autêntica. Ora, a interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra. A interpretação autêntica apresenta no texto legal a mens legis. Lembra dessa palavrinha? O espírito do legislador, que serviu de inspiração para o dispositivo legal. Vamos lá. Aí temos a interpretação doutrinária. Olha o nome, doutrinária. É aquela que é oriunda da doutrina, tá? Ou seja, pelos estudiosos do direito. Tais estudiosos inserem os dispositivos legais em diversos contextos, como no escopo histórico, no entendimento jurisprudencial, entre outros. Olha lá o nomezinho, ó. Interpretação doutrinária, tá? Interpretação jurisprudencial. Olha o nome. É aquela que é resultado do conjunto de acórdãos, súmulas, sentenças, enunciados e etc. Certinho? Olha o nome. Jurisprudencial. Então, se você está sendo antenado para esses itens e se fosse uma prova, eu teria isso como um legado de acerto, tá? Mas continuemos aqui a nos relembrar. Elementos da interpretação. Quais são esses elementos da interpretação? Quem pode aí relembrar os elementos da interpretação? Ah, são vários, professor. Não se acalmem. Os elementos da interpretação você tem o gramatical, tá? O lógico, sistemático, história e o teleológico. Desses aqui, vocês vão lembrar muito do teleológico, porque nós respondemos várias questões com teleológico. É aquele pautado no objetivo da finalidade. Tá? Então, cuidado com esse mocinho aí. Então, ó, interpretação jurídica e seus elementos. Revelar o sentido, fixar o alcance, a norma jurídica. A interpretação jurídica ela se volta para a norma jurídica, gente. Norma jurídica é um conceito amplo, pode ser uma lei, os itens de um contrato, tá? Os costumes, olha novamente, gente, costumes. Olha aí, costumes. Ficou curioso? Espera lá que nós vamos trazer mais aqui uma coisa. Sendo assim, somente as leis elas devam ser interpretadas? Se você está respondendo, claro que sim, cuidado, tá? Olha só, normas jurídicas não são apenas as leis. E não só elas que devem ser interpretadas. Certinho? Não são apenas as leis e não somente elas que devam ser interpretadas, embora sejam elas o objeto principal da interpretação. Todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação. Não é curioso? Vamos mais uma? Qual é a correlação existente entre a interpretação, a aplicação e a interpretação do direito, meus ilustres? Então, ó, primeiro, o direito não é fato social? Então, o direito existe para ser aplicado. O direito sendo fato social, sendo ferramenta de manutenção e previsibilidade de conduta social, eu não posso afirmar que tem direito de um homem só. Porque eu preciso de uma relação com outro indivíduo e, através dessa relação, ter a manutenção desse law, desse right. Lembram lá? Law, lei, right, direito. Porque o nosso nome direito, ele cabe essas duas numa mesma situação. Então, eu posso ter as minhas prerrogativas, e aí eu já me remeto lá nas questões do direito subjetivo e direito objetivo, tá? Assim como eu também posso vislumbrar aqui uma outra existencialidade.
a questão da interpretação e a aplicação, além da integração. Tá? Então, olha, o direito ele existe para ser aplicado. Antes, porém, é preciso interpretá-lo. Só aplica bem o direito quem o interpreta bem. Devido ao fato de que a lei ela pode apresentar o quê? Lacunas. E tanã, existe a questão da integração, a fim de que se possa dar sempre uma resposta jurídica favorável ou contrária, tá? A quem se encontra em desamparo de lei expressa. Ou seja, não tem que abrir a boca e dizer, eu não vou julgar isso aqui porque não tem lei para isso. Não. Eles vão até o último momento, mas vão resolver essa lide. Eles vão resolver esse imbróglio. Pode ter certeza disso. Por isso que eu sempre digo, a lei demora. Não tem lei para pobre. Digo, o correto é nós não precisarmos da manutenção da justiça. Nós não precisarmos nos socorrer no direito, tá? Porque bem verdade é que uma vez saído lá, né, do princípio da inércia que o magistrado, o juiz fica, ele precisa ser solicitado, haja nesse meu direito aqui, né? Ele precisa para ele poder sair lá da inércia dele. Por que o juiz não fez nada? Vocês vão ver isso um pouquinho mais lá na frente, né? Outras áreas que vocês vão estudar, noções de direito civil, né? Noções de direito constitucional, que é a parte introdutória desses itens mais bem, digamos assim, com as suas especificidades mais afloradas, vocês vão ver a importância do legado ficado nesse módulo 1 através de todas essas disciplinas que vocês estudaram até agora. E no campo do direito, essa daqui vocês vão dizer, agora eu consigo compreender vários itens dessas outras que estão sendo albergadas no módulo 2. Então, os elementos de interpretação, gente, eles vão auxiliar o intérprete, tá? Pois eles vão estabelecer quais prioridades que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Para isso, você tem elemento gramatical. Esse elemento gramatical, gente, ele avalia o quê? A atividade do texto legal, do texto da lei, analisando as palavras, os seus significados, para assim conseguir determinar o que a lei expressa. Tá? Muitas críticas são feitas a esse elemento, pois se por um lado pode ser benéfico à segurança jurídica, por outro pode esconder o real sentido da norma, que pode estar além do que está meramente escrito. Outro elemento bacana é o lógico. Por sua vez, como o seu próprio nome fala, destina-se a interpretar mediante pensamento lógico e racional, no qual, gente, se analisa a coerência do texto da lei. É importante dizer que esse elemento procura verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, a sua colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição, e assim sucessivamente. O elemento sistemático, que nós respondemos questões sobre ele, né, ele se caracteriza por valorizar o ordenamento jurídico como um grande sistema, ou seja, um todo unitário. As suas partes, ramos, matérias, normas, dispositivos, eles não possuem sentido se analisados isoladamente. Foi daqui onde nós tiramos aquela questão. Ele tem que ter uma visão macro, tá? Tem que ser uma visão macro, tem que ser analisado na qualidade de estrutura jurídica. Cumpre salientar que o elemento sistemático utilizado utiliza também os pressupostos dos elementos gramatical e lógico, por isso que se vem de sistema, certinho? Dessa forma, pode-se verificar quais normas impositivas ou dispositivas, principais ou acessórias, e as gerais ou particular, tá? Olha aí as normas. Vocês vão voltar a estudar isso aí também um pouquinho mais para frente. O elemento histórico. O elemento histórico, também sugestivo, né, ele compreende a ideia e interpretar verificando o contexto histórico. O que levou à formação de uma determinada lei.
É importante também verificar ao longo da história a trajetória das normas de direito, pois a cada dia, né, nós temos adaptações às mudanças sociais, objetivando o quê? Satisfazer suas necessidades e anseios. Tá? Lembrando que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. O elemento teleológico, que eu falei para vocês terem muito cuidado com ele, pode ser explicado como uma maneira de interpretar a lei, descobrindo as suas finalidades e os seus objetivos. Essa palavra teleologia, como já falei para vocês anteriormente, não tem como religioso. Certinho, gente? Não tem. O elemento teleológico, ele busca explicar a lei em função de suas finalidades e objetivos. É importante determinar quais pontos que a lei queria preservar de fato e de direito. Tudo bem, Maria Clara? Maria Clara Silva Barbosa, Antônia Maria Clara da Silva Barbosa, lá da escola Antônio Castro, Amarante, Piauí, ali em frente a São Francisco do Maranhão, não é? Terras maravilhosas. Eu conheço aí Amarante, já tive o privilégio de visitá-los. Uma parte da minha família é de Amarante e outra é de São Francisco do Maranhão. Tá? Muito bem, deixa eu trazer uma outra coisa agora. Vamos lá. Encerrando esse momento finalzinho aí da nossa aula, um pouco mais de 4 minutos. E aí, gente? O que é que vocês acham que eu tenho nesse patamar aí de como resposta, mediante tudo isso que nós falamos até agora? Você já consegue visualizar certo ou errado? Então, a interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra. A presença no texto legal a mens legis, que é o espírito do legislador. Tá tudo bonito até agora. Resultado do conjunto de acórdãos, súmulas, sentenças. Aí onde foi o probleminha. Não é? Porque eu tenho os dois aqui, uma coisa. Então, eu posso dizer que ela está errada. As afirmações fazem referência à interpretação autêntica, mens legis, né? Interpretação autêntica. E o último aqui, esse aqui, olha o nome. Acórdão, súmula de sentenças, é a interpretação jurisprudencial. Anotai. Jurisprudencial. Agora sim, ficou lindo de verdinho, porque está correto, né? Agradecendo aí as participações que nós terminamos de ter. Participações frondosas. O último a participar aí foi o Theo Monteiro. Muito obrigado, meu ilustríssimo. Vamos para cá. Verifique o fragmento extraído de um site especializado em estudo do direito e responda certo ou errado. No direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, ou seja, a interpretação. Gente, olha já a situação acontecendo. Métodos, regras, tá? É parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a hermenêutica se realize. Olha, quando ele tocou aqui, hermenêutica, nós estamos aqui invertendo os polos. Então, você já pode dizer tranquilamente que tem erro, e onde era a parte de hermenêutica, interpretação era hermenêutica, e aonde era hermenêutica é interpretação. Então, novamente, uma armadilhazinha para fazer com que confundamos, né, esses dois itens aí. Certo?
Mas não para por aí, meu povo. Agora sim ficou bonitinho, né? Olha aqui. Verifique o fragmento extraído de um site especializado em estudo do direito e responda o que se pede. Auxilia o intérprete, pois estabelecem quais as prioridades que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. A lacuna pode ser completada com os elementos de interpretação, os princípios e os costumes. Ora, quando ele falou que auxilia o intérprete, pois estabelecem quais as prioridades que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação, ficou tranquilo. Já demonstrou o primeiro item como resposta correta, não é isso? Então, você iria colocar que são os elementos de interpretação responsáveis por priorizar, né, por categorizar essas prioridades a serem ponderadas, observadas. E é isso, meus ilustres. Vamos voltar daqui a pouco para o segundo momento da nossa aula. É rapidão, tá? E mais questão aqui comentada para você com dicas de prova. É rápido, não saia daí.